Os únicos 3 tribunais militares na esfera estadual existentes no Brasil custam quase 200 milhões de reais por ano. Informação que está no jornal Estado de São Paulo de hoje. As cortes de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são responsáveis por julgar os processos de policiais militares e bombeiros. Em média, cada membro desses tribunais analisam 110 casos no ano. Para comparação, o Tribunal de Justiça do Acre, que é o menos produtivo do país, vamos dizer assim, até por números de processos, tem média de 729 processos por magistrado. Tem uma população menor, né? É isso que eu quis dizer. E não necessariamente número de processos. As cortes não se manifestaram sobre esses gastos e sobre a relação de produtividade ao serem questionadas pela reportagem. Críticos dos TJs militares reclamam desses altos custos e do receio de que as decisões tomadas sejam corporativistas. Já os defensores apontam que a análise dos casos é mais rápida nesses estados. Vou repassar os números rapidinho para que não fique confuso, que eu dei uma misturada aqui. Segundo o jornal Estado de São Paulo, em média, cada membro desses 3 tribunais que eu citei, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Cada membro desses tribunais analisa 110 casos no ano. No Tribunal de Justiça do Acre, a média de 729 processos por magistrado. Esses tribunais são caríssimos, são pouquíssimo eficientes e pior, em geral são lenientes com eventuais crimes cometidos por militares. Veja aqui a reportagem de 2021 da Folha de São Paulo, que foi feita na esteira daquela absolvição do então ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, quando ele participou de uma motociata e de um discurso político do então presidente Jair Bolsonaro, um negócio que claramente infringe o código interno dos militares, né? Claramente, tá lá, você não pode participar de um evento político. Pazuello fez o quê? Participou de um evento político. No entanto, foi absolvido e o caso foi arquivado. Em 10 anos, o Tribunal Militar puniu um general, e foi por um caso de agressão, tá? Por um caso de lesão corporal, e arquivou 20 investigações envolvendo as altas patentes. Foi somente uma condenação por um crime de lesão corporal culposa e pelo menos 20 processos envolvendo militares com as mais altas patentes nas 3 Forças Armadas tiveram como destino o arquivo. Então não houve apontamento de culpa, não houve punição, houve puro e simples engavetamento. A gente está falando aqui do Pazuello, a gente está falando do general Augusto Heleno, e olha que em 2021 ainda não tínhamos tido os protestos em frente às bases do Exército em todo o país, especialmente Brasília, em que foram cometidos crimes de leniência, de cumplicidade, enfim, de todas as espécies, a partir do momento em que aqueles acampamentos puderam acontecer. Né? Eles já eram criminosos por si só. Você se organizar para pedir golpe de Estado e intervenção militar, por si só já é um crime. E tudo aquilo aconteceu nas barbas dos quartéis e dos generais, e, no entanto, absolutamente ninguém foi punido. Então essa é uma estrutura que faz parte não do nosso arcabouço jurídico, mas do ordenamento interno dos militares, que custa muito dinheiro e que devolve muito pouco à sociedade. Né? E, no entanto, não estamos tendo essa discussão. Né? O 8 de janeiro talvez fosse o pretexto perfeito para que a gente discutisse, além de uma reforma tributária, além de uma reforma administrativa, uma reforma militar. Mas essa discussão não está acontecendo. Pelo contrário, o debate que está ocorrendo agora no Brasil envolve o aumento do soldo dos militares, inclusive daqueles que participaram desses anos tão esquisitos aqui no Brasil.